Graça e paz, irmãos. Amém. Um bom dia a todos. É uma alegria sempre estarmos juntos aqui para louvarmos ao Senhor, para adorarmos juntos ao Senhor e também para aprendermos a respeito da palavra do Senhor, para sermos corrigidos por ela. E é isso que toda a palavra de Deus faz. Toda a Bíblia, como diz lá em 2 Timóteo 3, 16 a 17, quem lembrar, diga por favor junto comigo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 a 17, guerreiros afiados, né, Marinho? Guerreiros afiados. Eu vi vários irmãos aqui balbuciando. Amém, irmãos? É bom para a gente relembrar. Estava no livro 1, mas a gente sempre relembra. E aí fica a propaganda já do Cada Homem um Guerreiro. Vai começar... grupo novo, após o carnaval. Roberto Marinho, o Roberto Marinho estava aqui agora há pouco, mas o Roberto Marinho recebe as inscrições. Se você ainda não se inscreveu para fazer o curso de discipulado Cada Homem um Guerreiro, uma bênção, se inscreva como Roberto Marinho, curso de discipulado para homens. E mulheres, não fiquem com ciúmes. Tá vindo, né, irmã Estela? Tá vindo. Tá em fase de testes, certo? Tá em fase de testes. Então, irmãos, nós estamos aqui terminando a série, mas claro, se você não acompanhou, ou você pode ver no YouTube, ou não tem problema, cada mensagem é uma mensagem diferente, mas a respeito do livro de Salmos. Durante todo este ano, eu estive pregando sobre o livro de Salmos, que literalmente significa cânticos de louvor. Salmo é uma palavra que vem de outra palavrinha que significa adoração, algo como cântico ou canção do hebraico, mas a palavra Terrilim, que é o nome do livro da Bíblia hebraica, do livro de Salmos em hebraico, ele significa literalmente cânticos de louvor, e ele abrange todos os cânticos de adoração e louvor, e inclusive cânticos que ensinam, cânticos que profetizam, cânticos que lamentam, cânticos que derramam o coração, que confessam diante de Deus. Por isso que o livro de Salmos, ele é muito diverso em temas, assim como também tem bastante diversidade de autores. E nós lemos no Salmo 89, que é o último salmo que nós vamos ver hoje. Você pode pensar, puxa, mas os salmos, né, tem 150. Agora, se você prestou atenção na última mensagem, a gente já falou sobre o Salmo 150. Mas tem um motivo especial para eu ter escolhido o Salmo 89. Se você quiser saber o motivo, preste atenção na mensagem de hoje, até o fim. O Salmo 89 é um salmo muito especial. E você vai abrir agora, enquanto eu coloco algo aqui para mim. É verdade. O Salmo 89 diz, no comecinho, Salmo didático de Etã, Ezraíta. Esse é um salmo que fala, deixa eu ver, que fala sobre uma expectativa frustrada. Uma expectativa que não se concretiza, que não acontece. E algo, acho que muito comum com a gente. Você combina com uma pessoa o horário e ela atrasa. Expectativa frustrada. Você vai para um emprego, tem uma promessa, mas aquela promessa se frustra. Uma pessoa, por qualquer motivo que seja, também pode frustrar a sua expectativa. Algo muito comum na nossa vida e comum também na Bíblia de se abordar. Porque as expectativas do ser humano muitas vezes acabam sendo frustradas e nós vamos ver sobre isso hoje. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor e misericórdia e pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida. Fale ao meu coração, fale ao coração dos meus irmãos, fale através de mim pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Salmo didático de Etã, Ezraíta. Primeira coisa, o que é salmo didático? É de uma palavrinha chamada masquil. Essa palavrinha masquil, ela seria, literalmente seria masquil de Etã, Ezraíta. O masquil, ele
vem de um verbo no hebraico que significa tornar alguém sábio. Por isso que na tradução aqui eles colocaram como salmo didático. Tornar alguém sábio é ensinar a uma pessoa. Portanto, um salmo didático, um salmo que ensina, um salmo que traz para a pessoa sabedoria. Mas é interessante que esse salmo talvez... Ele, claro, sempre vai ter sabedoria, mas ele não é como o Salmo 1 ou outros salmos que tem o objetivo claro e específico de mostrar à pessoa qual é o jeito certo de viver. Esse salmo ele vai numa direção um pouquinho diferente, mas ele traz muita sabedoria. E ele está relacionado a essa pessoa chamada Etã, que era um regente. Ele aparece em 1 Crônicas 15:19, em 2 Crônicas 5:12. Ele também... Provavelmente ele é identificado com Jedutum. O único salmo atribuído a Etã é este aqui, o 89, mas Jedutum compôs outros 3 salmos e provavelmente são a mesma pessoa. O importante de saber é que Etã foi o fundador de um dos 3 coros da época de Davi. Ele era um regente. Ele era um regente. E olhe, eu já mostrei essa figura aqui numa mensagem, mas ela é muito legal. O regente, ele não tem batuta na mão na época do antigo Israel. Provavelmente ele tinha um símbolo, que eram pratos. Com o prato ele marcava o tempo. E assim ele regia o coral. Era um jeito diferente de se pensar. Mas como ele foi fundador de um coro, e a gente vai ver mais pra frente, que esse salmo pode não ter sido composto por ele ou apenas por ele. Era comum que no antigo Israel o pessoal colocasse o nome de alguém, mas para homenageá-lo, ou para dizer que vem da tradição daquela pessoa. Então tem 3 possibilidades nesse salmo aqui. Ele pode ter sido composto pelo próprio Etã, que viveu na época de Davi, mas tem um fato aqui que não aconteceu na época de Davi. Então pode ser que Etã tenha composto por profecia, ele recebeu a revelação de Deus e compôs esse salmo. Pode ser que alguém do coro, que viveu na época em que um fato aqui do salmo aconteceu, tenha escrito esse salmo em homenagem ao regente, se identificando com ele, ou pode ser que Etã tenha começado a escrever o salmo e alguém terminou o salmo, diante de um fato que eu também vou mostrar aqui. O fato é que Etã é relacionado com a sabedoria, e por isso que vem o título de Masquilo, o título que tem a ver com ensinar, com tornar alguém sábio, com que fazer que alguma pessoa receba instrução e suba de divisão, suba de nível, seja melhor, seja aperfeiçoado. E como é que esse salmo começa? Versículo 1. Cantarei para sempre as misericórdias, ó Senhor, as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre, a tua fidelidade. Tu a confirmarás nos céus. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Então o salmo começa com um compromisso pessoal. Um compromisso de cantar para sempre as misericórdias e para sempre com os lábios a fidelidade do Senhor. Que compromisso bonito que este salmista assume. Eu não vou deixar de cantar as misericórdias e de falar a respeito da fidelidade do Senhor. De compor hinos em honra ao Senhor, falando da sua misericórdia e da sua fidelidade. Fazer arte dizendo a respeito do caráter, dizendo a respeito de quem é Deus, que tem a ver com a sua misericórdia, que tem a ver com a sua fidelidade. E a misericórdia e a fidelidade de Deus são demonstradas na promessa a respeito da continuidade da dinastia de Davi. E aqui aparece essa coisa importante que é o rei Davi. O rei Davi, ele aparece, emerge não apenas nesse salmo. E a figura de um rei não aparece apenas neste salmo. Este salmo faz parte de uma classificação que posteriormente, inclusive os antigos estudiosos hebreus, judeus, haviam colocado que é um salmo real. Um salmo que fala ou homenageia ou foi feito para o rei. Alguns dizem que são 15 salmos, alguns colocam um pouco menos, mas há vários salmos que fazem referência aos reis. E este salmo especificamente está fazendo referência ao rei Davi, ao grande rei de Israel, a partir de quem Deus assumiu um compromisso unilateral para sempre. A sua dinastia será firmada. O rei Davi, acho que todos conhecem, foi
o rei mais, pelo menos, o rei principal da história de Israel. Apesar do rei Salomão ter sido mais poderoso politicamente do que Davi, a gente sabe que ele terminou mal. O rei Davi, ele começou, teve ali uns percalços no meio do caminho e terminou bem. O rei Davi, ele expandiu o reino de maneira enorme. O rei Davi, ele elevou Israel, ele unificou Israel e colocou Israel num patamar que Israel nunca tinha conhecido antes, organizou Israel, criou as bases para todo o reino de Israel, que subsistiu mais de 400 anos depois dele como um reino independente, apesar de ter se dividido em 2 reinos. Mas o rei Davi foi a base para esse reino e expandiu, e foi um rei importante militarmente, principalmente. Era um rei muito poderoso. E esse rei queria fazer um templo. Ele havia recebido descanso das guerras e ele disse a Deus: olha, eu moro num grande palácio. Construí para mim. E Deus continua numa tenda, que era o tabernáculo. Eu quero construir um templo para Deus. Ele falou para Natã, o profeta, e Natã falou: vou orar, daqui a pouco te respondo. E ele respondeu. Deus respondeu por meio de Natã, dizendo: não é você quem vai construir, é seu filho. No entanto, eu te dou uma promessa. A sua dinastia viverá para sempre. E Davi, então, num dos trechos mais bonitos, na minha opinião, da Bíblia, ele se ajoelha diante do Senhor e fala: quem é que sou eu para o Senhor se lembrar de mim? Eu estava com cheiro de ovelha até outro dia. E o Senhor se lembrou desse seu servo inútil e me deu uma dinastia. Ele começa a glorificar e adorar o Senhor. Que coisa maravilhosa, um dos maiores reis de todos os tempos, reconhecendo a sua insignificância diante de Deus e sua dependência do Senhor. E aí essa promessa eterna que aparece aqui e que está registrada em 2 Samuel 7, de 14 a 17, é uma promessa eterna. Este salmo ele é praticamente um comentário dessa promessa que está lá em 2 Samuel 7, de 4 a 17. E principalmente essa expressão para sempre, ela é repetida durante todo o salmo. E ela é repetida em função desse rei que foi escolhido por Deus, que é servo de Deus. Isso é muito interessante no caso de Israel. Os reis da antiguidade, eles eram praticamente cópias dos deuses. Eles representavam os deuses. Eles eram dignos de toda honra e todo louvor, e a palavra que os reis da antiguidade falavam eram palavras divinas. Isso acontecia, inclusive, até cerca de 200 anos atrás, 300 anos atrás. Em muitos lugares ainda se considera assim. Mas no antigo Israel, o que surpreende a gente é que o rei, ele até tem uma relação íntima com Deus. Ele foi escolhido por Deus, mas ele, acima de tudo, é servo de Deus. Ele precisa obedecer à lei de Deus. Ele precisa estar debaixo do comando de Deus, porque não existe nenhum ser humano que está acima de todos os outros seres humanos. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não há nenhum ser humano superior ao outro ser humano diante de Deus. Apenas Deus é maior que os seres humanos. E, claro, os seres celestiais acima dos seres humanos. Mas os seres humanos, inclusive aqueles que têm autoridade, eles precisam entender que são servos de Deus, que foram escolhidos por Deus, que foram ungidos. E a unção é algo muito importante, porque ela capacita, ela mostra para aquele rei e para todos os que estão ao redor que existe uma capacitação especial por parte de Deus para aquela pessoa, para que ela, sendo revestida de autoridade, possa fazer a vontade de Deus e dirigir o povo. E os salmos reais apresentam essas características do ungido, do escolhido, daquele que está imbuído de autoridade para governar o povo de Deus. O Deus supremo. Versículo 8, o Senhor, ou melhor, versículo 5, desculpa. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na assembleia dos santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste. Com o teu braço forte, dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude,
tu os estabeleceste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é poderoso, forte é a tua mão e elevada é a tua mão direita. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Que declaração bonita a respeito do Deus Supremo. Que começa mostrando que ele é superior e revelado pela sua criação. Os céus celebram as maravilhas de Deus. Ele é celebrado quando a gente olha para a natureza, a gente está vendo um reflexo da glória de Deus, que criou essa natureza. Agora, não é apenas na natureza visível que Deus é celebrado, Deus é supremo e superior entre os seres celestes. Veja que aqui não há referência a nenhum outro Deus, há referência a seres celestiais, porque há um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos e em todos. E este Deus é superior a qualquer outro ser espiritual que exista. Não existe entidade que possa ser comparada a Deus. Todas elas estão debaixo de Deus e, inclusive, em submissão a Ele. O Deus eterno é o único Deus. Ele é o único Senhor. E esse Deus eterno, na Assembleia, ele é adorado por aqueles seres celestiais que o reconhecem como Deus e Senhor. Essa figura, por exemplo, que é uma representação artística da Sala do Trono, descrita a partir de Apocalipse capítulo 4, ela mostra os seres celestiais, os 24 anciãos, depositando as suas coroas. Eles têm autoridade diante dos pés do Deus Altíssimo, do Cordeiro, e se ajoelhando diante dele, porque os seres celestiais reconhecem que Deus é o Supremo Senhor. Ele coloca temor, as pessoas deveriam ter temor de Deus, porque os seres celestiais temem a Deus e reconhecem o seu poder. Até Tiago diz, você crê em Senhor? Beleza, os demônios também creem, inclusive tremem. Então, as ordens espirituais, elas temem a Deus. Por isso a gente não deve temer as ordens espirituais se nós estamos do lado de Deus, se nós estamos junto com o Senhor. O importante também é perceber que esse domínio de Deus, ele é refletido num domínio sobre a natureza. E aqui aparece o mar, que é uma força incontrolável. Eu estava lá com o meu filho no último sábado, com os embaixadores do rei, lá na praia. E aí o Fernando meio assustado com aquelas ondas meio bravas, tal, aquele mar assim. E ele falando, a gente falando sobre o mar, eu falei, filho, o mar é legal, você não precisa ter tanto medo assim se você está num lugar seguro, mas você não pode ir muito fundo, tem que ter respeito pelo mar. Ele falou, respeito pelo mar, pai? Como assim respeito pelo mar? As ondas podem levar você, as ondas, você tem que tomar cuidado com as ondas, elas são perigosas se você não tomar cuidado. E aí ele tomou um caldo lá e aprendeu a respeitar o mar, respeitar as ondas. Mas elas são uma força incontrolável para os homens. Imagina o homem que precisava atravessar o mar para levar mercadorias e enfrentar um mar bravio. Se hoje a gente já teme o mar, imagina na antiguidade, os homens realmente temiam o mar. Deus é superior ao mar e manda o mar se acalmar. Os montes, às vezes intransponíveis, obstáculos enormes que faziam com que homens, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal preferia dar a volta e construíram um canal do Panamá justamente para poder chegar até o Pacífico sem precisar atravessar as montanhas rochosas que estão entre o leste e o oeste dos Estados Unidos. Tem deserto também. Então, as montanhas sempre foram um obstáculo intransponível. E os pontos cardeais são mostrados aqui também no original com nomes de montes, mas o fato é que Deus domina sobre tudo isso. Inclusive sobre seres mitológicos. Raabe, que aparece aqui, é uma serpente mitológica de mitos antigos, mas ela também faz referência a algo muito concreto que aconteceu na história de Israel, que foi o Egito. Raabe, em outros textos da Bíblia, principalmente nas profecias de Isaías, representa o Egito. E Deus destruiu o Egito para poder libertar o seu povo. Deus é o Deus supremo e soberano e demonstra isso na história. E o que é muito interessante é que a gente esperaria que o que fundamenta o trono de Deus fossem pedras preciosas, fosse rocha, fosse algo muito firme, um material muito sólido. Qual é o material que fundamenta e ornamenta Deus? Fidelidade e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade
te precedem. E aparece aqui também: o que rodeia o Senhor é a fidelidade dele. O padrão moral de Deus está em lugar das riquezas, porque o padrão moral de Deus é a sua verdadeira riqueza. O padrão moral de Deus é o que mostra a sua supremacia e é o que comprova que em Deus dá para confiar, que em Deus dá para a gente seguir em frente. Com Deus a gente consegue ter vitória e consegue ser vencedor. E no versículo 15 mostra, a partir do versículo 15, essa verdade aplicada para o povo. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome se alegra o dia todo, e na tua justiça se exalta, porque tu és a glória da sua força. No teu favor é exaltado o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer do meio do povo, exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. A minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará, dizendo: tu és o meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Por isso, farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele, e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Que promessa impressionante! Uma promessa feita ao povo de Deus e ao seu herói. O povo de Deus é feliz e próspero. Ele tem motivo para exaltar, porque ele está baseado na justiça de Deus. Deus sempre faz aquilo que é certo. Por mais que às vezes seja difícil de aceitar, Deus sempre faz aquilo que é certo. E Deus não deixa o erro ficar sem a sua devida punição. Deus, ele é completamente justo, completamente santo. Por isso que ele deve ser temido. Mas o povo de Deus não apenas teme a sua justiça, mas se alegra nela. Porque o povo de Deus ama a justiça de Deus. O povo de Deus adora Deus por causa da sua justiça. Porque o povo de Deus prospera, é bem-aventurado, apesar das adversidades. E o povo de Deus tem a sua liderança baseada em Deus. O rei aqui é chamado de escudo do povo. Ele é aquele que defende o povo. Ele é aquele que protege o povo, que vai na frente das batalhas. Isso é uma dica muito importante para a gente sobre liderança. Liderança, o líder, ele deve defender os seus liderados. Ele deve lutar pelos seus liderados. Ele deve fazer aquilo que é necessário, que é importante, para que os seus liderados cumpram o propósito para o qual todos foram chamados. E esse herói, esse escolhido do Senhor, ele tem um propósito: ser o socorro, ser o libertador. Ele é escolhido diretamente pelo Senhor. E aqui, na figura da unção que o profeta Samuel colocou sobre Davi, contra a vontade de Samuel, porque Samuel viu os irmãos de Davi mais fortes, mais bonitos, mais velhos. E Davi nem estava perto, inclusive, entre os filhos de Jessé. Davi estava cuidando lá das ovelhas. Era o boiadeiro. E, de repente, Samuel sente no coração: tem mais um. Chama lá. E o Senhor já tinha falado no coração: o homem julga pela aparência, mas o Senhor vê o que está dentro da pessoa. O coração, as intenções, a quem a pessoa adora. E é esse que Deus escolhe.
apesar de aparentemente não ser o escolhido. E este, escolhido por Deus, emergiu como o herói que derrotou o gigante Golias, que libertou o povo dos filisteus e que levou o povo à sua grande expansão na história. Quando é usada a figura do mar e dos rios, está falando da extensão do reino de Davi, porque o reino de Davi tinha como limite o mar Mediterrâneo e o rio Eufrates, e até lá onde hoje é o Iraque. E havia outros rios no meio do caminho, como o Rio Jordão e o Rio Tigre. Então, esse rei que está baseado na fidelidade e na bondade do Senhor, ele pode chamar Deus de Pai. E ele pode dizer que Deus é a rocha da sua salvação. O poder desse rei emerge do próprio Deus. O poder desse rei é dado pelo próprio Deus. E ele será, novamente aparece aqui a expressão, estabelecido para sempre. Ele será para sempre, terá sua dinastia estabelecida sobre o mundo. Será o primogênito, o grande rei. Muito interessante isso, muito interessante. A partir do versículo 30. Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, porque é como filho. Mas jamais retirarei deles a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, nem violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha dos céus. Há um C nessa promessa. Este C tem a ver com os filhos. Se os filhos pecarem, o que vai acontecer? Ele vai punir os filhos do rei Davi. No entanto, ele não afastará a promessa, a bondade dos filhos de Davi, e a sua promessa durará novamente para sempre. Então, a eterna promessa de Deus a Davi, apesar de possíveis percalços causados pela sua descendência, durará para sempre. Essa dinastia, é promessa de Deus, durará para sempre. Essa é uma profecia otimista. Essa é uma profecia que olha e fala: está resolvido. Jesus é vencedor. O Senhor, desculpa, ainda não é Jesus. Deus é vencedor. O Deus de Israel é vencedor. Deus de Israel ganhou. Já ganhou. Apesar de problemas, mas Deus vai permanecer e Ele vai manter a sua promessa e vai cumprir a sua promessa. E o povo é instado a confiar nisso, a confiar na bondade e na fidelidade de Deus, que acompanharão o seu povo. Mas aí vem um choque de realidade. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido. Tudo que foi colocado aqui antes do versículo 37 era basicamente um comentário sobre essa promessa de 2 Samuel 7, de 4 a 14. De 7 a 14, desculpa. Deixa eu relembrar aqui para não falhar. De 4 a 17. 2 Samuel 7, de 4 a 17. E ele está citando boa parte da promessa, mas de repente ele se vê diante da realidade. Tu, porém, o repudiaste, o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido, quebraste a aliança com o teu servo, profanaste a sua coroa, jogando-a no chão, arrasaste todas as suas muralhas, reduziste a ruínas as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o saqueiam. Ele se tornou objeto de deboche para os vizinhos. Exaltaste a mão direita dos seus adversários e deste alegria a todos os seus inimigos. Deixaste sem fio a sua espada e não o sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de vergonha. Que coisa forte! Diante do que é isso aqui?
O povo de Israel, depois de Salomão, enfrentou uma rebelião e foi dividido em povo do norte, reino do norte e reino do sul. O reino do norte tinha como capital, posteriormente foi estabelecida Samaria, antes era Siló, se eu não me engano. Depois foi estabelecida, e no reino do norte foram estabelecidos 2 templos, um templo em Betel, no sul, e um templo em Dan, que tinham como Deus principal um bezerro de ouro. Então sempre foi um povo idólatra. E esse foi o povo que teve como profetas Elias e Eliseu. No reino de Judá, ele teve altos e baixos. Alguns reis adoraram a Deus, outros reis rejeitaram a Deus e adoraram ídolos. Alguns reis, inclusive, fizeram sacrifícios dos próprios filhos. Isso aconteceu no reino do sul. Mas teve reis bons. O templo de Jerusalém permanecia. Até que, depois de reinados muito ruins, o povo foi dominado pelos babilônios. Essa dominação foi progressiva até que ela culminou com a destruição do templo, que está representada nessa figura, e com a vitória definitiva sobre o rei. Um rei foi morto, o outro foi preso. A dinastia de Davi foi jogada literalmente no chão. Foi destruída. Aí, é claro que houve outros descendentes, inclusive a dinastia dos Macabeus é colocada como uma dinastia que vem do rei Davi, mas ainda assim havia controvérsia. O fato é que na época em que esse salmo faz referência, era a época da destruição pela Babilônia, e o povo via a aliança sendo quebrada e a sua expectativa sendo completamente frustrada. E houve essa descrição terrível da aliança que teria sido quebrada com a destituição do descendente de Davi. Então, o salmista aqui, ele começou adorando a Deus, mas o coração dele está completamente despedaçado. Porque parece que Deus quebrou a sua promessa. Deus descumpriu aquilo que ele tinha falado. Não tem mais reino de Israel. Não tem mais filho de Davi no trono de Israel. E o templo está destruído. Então é um salmo pesado no final. Olha o que diz o restante. A partir do versículo 46. Até quando, Senhor, ficarás escondido para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência. Terias criado em vão todos os filhos dos homens? Quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas misericórdias de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, dos insultos contra os teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que os teus inimigos, Senhor, têm insultado, sim, insultado os passos do teu ungido. O salmista está humilhado, completamente humilhado. Ele está prostrado. Os inimigos ao redor estão acabando com ele, estão zombando ele, estão falando: já era, acabou, você é um perdedor, um derrotado. Mas diante disso, surge o clamor sincero do servo de Deus, diante da expectativa frustrada. E a base desse clamor são o caráter e as promessas de Deus. Ele começa a falar: Senhor, cadê? O Senhor falou que ia fazer. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso com o meu povo? Por que é a nossa realidade de destruição quando o Senhor prometeu prosperidade? Essa é uma das lições mais valiosas dos Salmos, na minha opinião. Diante de Deus, não tem oração errada. Diante de Deus, precisa ter coração aberto, completamente rasgado, completamente livre para reclamar diante do Senhor,
quando tiver difícil. Falar com Deus deveria ser encarada como uma verdadeira terapia, para você desabafar tudo o que você sente, inclusive em relação a Deus. Eu estava conversando com uma irmã muito querida, lá da RTM, Solange. Trabalhou muito tempo nos cursos bíblicos para presidiários. Ela tem uma filha que tem uma doença degenerativa muito grave. E ela tinha uma mãe muito idosa. A mãe morreu no final de 2021, se eu não me engano. Em janeiro de 2022, a filha foi para a UTI e foi desenganada pelos médicos. E aí a Solange entrou em casa e ela falou para mim que ela entrou em casa berrando: Senhor! Por quê? Traz a minha filha de volta. Eu tiro o microfone, que senão não ia dar. Amém. É claro que isso não pode ser encarado como um mantra, né? Mas a filha dela passou por uma experiência de quase morte. E ela disse que ela viu um lugar, que ela estava num lugar escuro, tinha uma luz, e ela sentia paz. E ela queria entrar no céu. Mas alguém virou para ela e falou: ainda não é sua hora. E aí ela voltou. Foi a experiência dela. E então, depois que a Solange gritou, deu esse berro, ela falou que ela não sabia o que acontecia, mas ela sentiu paz. Porque está escrito em Filipenses, no capítulo 4, versículos 5 e 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede, ultrapassa todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, irmãos, o Salmo ensina pra gente que a gente tem que reclamar diante de Deus. Que a gente tem que falar para Deus quando estiver doendo. Que a gente tem que colocar e basear isso na fidelidade e na misericórdia de Deus, no caráter do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. E o que eu acho lindo neste salmo é a maneira como ele termina. Ele pede ele clama ao Senhor para que ele cumpra a sua promessa a partir do seu caráter misericordioso. Só que ele encerra dizendo: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Ele botou diante de Deus a reclamação, ele deixou lá e ele falou: bendito seja o Senhor. Olha a coisa maravilhosa, ele começou adorando a Deus. Ele começou reconhecendo a supremacia de Deus. Ele começou reconhecendo as promessas de Deus. E ele terminou suplicando a Deus. E por fim, ele adora novamente: bendito seja o Senhor para sempre. Esse é um modelo de oração. Um modelo de lamento. Tá doendo? Tá difícil? Adora, derrama o coração e termina com uma frase de adoração a Deus. Porque a adoração vai mostrar que apesar da dor, apesar do problema, apesar da dificuldade, você continua confiando no Senhor. E foi por isso que você foi reclamar para Ele, porque só Ele pode resolver. E é nele que você coloca a esperança para resolver. Por isso eu quero repetir essa frase: o clamor sincero do servo de Deus diante da expectativa frustrada tem como bases o caráter e a promessa de Deus. A esperança do servo de Deus resiste, mesmo diante de tempos difíceis. A vida é complicada, a vida é sofrida e a vida é dura, mas existe algo que não morre para quem é servo de Deus, que é a esperança. E o salmista tinha esperança que Deus não ia deixar de cumprir a sua promessa. O salmista tinha esperança que Deus ia manter a dinastia de Davi para sempre. Lá no fundo, eu acho que o salmista sabia que aquilo era apenas um hiato diante da ira de Deus, que é
descrita aqui no versículo 46, até quando tua ira queimará como fogo? A ira de Deus que tem a ver com a justiça, porque o povo estava sendo punido pelo erro da idolatria, principalmente, que cometeu. Por isso o servo de Deus, ele permanece esperançoso. Este é o fim do Salmo. Esse não é o fim apenas do Salmo, mas é o fim de um dos livros, do terceiro livro. E essa é uma característica do fim dos livros, terminar com uma brahá, uma declaração de bênção diante do Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre, mantendo a esperança, mantendo o reconhecimento e o louvor a Deus, porque ele sabia, ele olhava para o futuro, ele olhava para frente e ele sabia que tinha uma promessa ainda para se cumprir. E aí vem a boa notícia, a promessa se cumpriu. E nós vivemos hoje o cumprimento da promessa. Quem é que dividiu a história? Quem é que a gente celebra? Está celebrando esse mês, de maneira simbólica, mas celebra todos os anos. Quem é que é o Senhor da nossa vida? Quem que nós dissemos foi Ele, mas não eu? Que atua e vive através de mim e em mim. Cristo é o Rei que reina para todos sempre. Que reina desde a eternidade, mas ele veio, encarnou-se, e vimos a sua glória, glória como Filho único de Deus, como está lá no primeiro capítulo de João. O Deus encarnado que nos ama e nos comprou com o seu sangue, como está também no primeiro capítulo de Apocalipse. E que deu a sua vida para reconciliar o mundo com Deus, fazendo a ponte. O salmista não viu o cumprimento dessa promessa. E mesmo não vendo o cumprimento dessa promessa, ele manteve a sua esperança no Senhor. Nós vivemos o cumprimento da promessa. E apesar de Jesus ter subido aos céus após ter morrido e ressuscitado, ele disse que estaria conosco todos os dias. E nós podemos confiar nele, que ele vai completar a sua promessa e reinar fisicamente entre nós. E é nessa esperança que a gente prossegue. É nessa esperança, apesar de problemas no nosso casamento, que a gente prossegue. É nessa esperança, apesar de perda de entes queridos, que a gente prossegue. É nessa esperança, apesar de doença, que a gente prossegue. É nessa esperança, apesar do desemprego, que a gente prossegue. É nessa esperança, apesar de rompimento de relacionamentos entre pai, filho e cônjuge, ou colegas de trabalho, que a gente prossegue. É por causa de Jesus que a gente prossegue. E a gente vive essa promessa e deve viver na expectativa de que Jesus vai voltar e vai trazer paz, vai dar pra gente um corpo novo e vai trazer justiça e liberdade para todos nós, para todos sempre. Amém. Viva nessa promessa. Viva nessa esperança. Renove o seu compromisso com o Senhor agora, porque Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e vive e está hoje aqui entre nós e quer renovar a esperança no seu coração, como ele renovou a esperança do salmista, como ele renovou a esperança dos irmãos do passado, do presente, e continuará renovando a nossa esperança para todos sempre. Nós vivemos o cumprimento da promessa e no Senhor Jesus nos agarramos, como diz lá em Hebreus. Vamos nos agarrar à salvação porque temos um sumo sacerdote que viveu como a gente, nos entende, mas venceu, pode nos purificar e nos ajudar nos momentos de dificuldade. Por isso, meu irmão, agarre-se em Deus, através de Jesus. Renove a sua confiança nele e siga em frente com o Senhor, pois ele reinará para sempre. Feche os seus olhos. Se há alguém aqui que sentiu que Jesus está presente, mas ainda não entregou sua vida a Ele, eu te convido a fazer uma oração. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que o Senhor se entregou por mim. E eu peço
que agora o Senhor me receba. Deus Pai, me receba como teu filho, através de Jesus. Eu renovo contigo o meu compromisso. Deus Pai, se você tem recebido o Senhor pela primeira vez, fale isso. Deus Pai, eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Arrependido dos meus pecados. E quero ter uma nova vida. Recebendo no meu coração o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu me entrego. Amém. Todos os olhos fechados. Eu vou pedir que os irmãos do evangelismo fiquem atentos. Alguém aqui fez essa oração recebendo o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador pela primeira vez nessa manhã? Por favor, levante sua mão. Se alguém aqui fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão. Glória a Deus, Senhor, completa essa palavra. Em nome de Jesus. Você que já é crente no Senhor Jesus, mas está com as expectativas frustradas, eu te convido a derramar o seu coração diante de Deus e orar comigo. Fala com Deus agora. Conversa com Deus. Fala qual que é a sua expectativa frustrada diante dele. Diga por que seu coração está pesado e adore ao Senhor. Ele é o Deus da nossa salvação e só Ele tem poder para salvar. Senhor, o Senhor está ouvindo todas as orações aqui. E eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo agora renove a alegria da salvação no coração de cada um que está aqui, Pai. Renovando a esperança quando lembramos de Jesus, o Verbo encarnado, que resplandeceu neste mundo e resplandece em nós hoje. Renova a esperança, Pai. Recebe as expectativas frustradas e dá a paz que ultrapassa todo entendimento. Em nome de Jesus, amém